O Zenfone 3 foi um aparelho que eu gostei bastante, mas ele ainda tinha algumas pontas soltas. O Zenfone 4 resolveu todas elas. Quase. Na caixa, o Zenfone 4 acompanha um carregador turbo de 18 watts, um cabo USB tipo C, uma case transparente, a chave da gaveta do chip e o fone de ouvido, que é o mesmo da geração anterior. Ele não é exatamente robusto, mas a qualidade de som é muito boa. O Zenfone 4 é um aparelho que tem bastante vidro e, além de ser frágil, ele escorrega bastante. Eu achei bom eles terem mandado junto com o aparelho uma capa. Ela não é lá muito bonita, mas eu entendo que ela tem que ser uma capa sóbria que agrade todo o público que comprar esse celular. No lado esquerdo do aparelho fica a gaveta dos chips. Ele aceita 2 chips nano SIM ou um chip mais um cartão de memória microSD. O sistema não deixa formatar o cartão de memória como memória interna. Apesar disso, o aparelho já tem 64 GB de memória interna, o que deve ser suficiente para a maioria das pessoas. No lado direito ficam os botões de volume e de bloqueio. Em cima fica somente um microfone, e embaixo fica o conector do fone de ouvido, a porta USB-C, um microfone e o alto-falante. Atrás ficam as 2 câmeras, o flash LED duplo e a logo da ASUS. A câmera não tem aquele calombo, ela fica nivelada com o resto da traseira, o que é bem raro hoje em dia. Na frente fica a câmera frontal, o fone para chamadas, o LED de notificações que fica junto do fone, o leitor de impressões digitais e os botões capacitivos que dessa vez são iluminados. A tela tem 5,5 polegadas, painel IPS e proteção Gorilla Glass 3. A reprodução de cores é boa e os ângulos de visão também. Junto com os alto-falantes estéreo, eles formam um conjunto multimídia muito bom para esse aparelho. O alto-falante frontal não é muito potente, então ele funciona com um volume reduzido em comparação com o alto-falante de baixo. O que importa é que, no geral, o conjunto funciona bem. O Zenfone 4 tem 2 câmeras traseiras, uma tradicional com 13 megapixels f1.8, estabilização ótica e filme em 4K, uma outra tem 8 megapixels com ângulo bem mais aberto, f2.2 e filma em 1080p. O desempenho dessas 2 câmeras traseiras é muito bom, e depois da última atualização de software, elas ficaram bem mais rápidas. Mesmo à noite, as imagens capturadas continuam com um nível de detalhe muito bom. Os vídeos contam com estabilização dupla na câmera principal, a óptica e a eletrônica. O resultado é muito bom, é um dos melhores que eu já vi. A câmera frontal tem 8 megapixels, f2.0 e filma em Full HD. Eu gostei das imagens e da estabilização eletrônica. A ASUS acertou bastante nas câmeras desse aparelho, mas para não deixar passar liso sem nenhuma reclamação, eu queria que o ângulo da câmera frontal fosse maior, porque segurando o telefone com um braço de distância, mal dá para enquadrar minha cabeça. Esse modelo que eu testei tem um chipset Snapdragon 660, com 8 núcleos de 2.2 GHz. A GPU é Adreno 508 e ele tem 6 GB de memória RAM. Tem outros modelos do Zenfone 4 que tem o Snapdragon 630 e 4 ou 6 GB de RAM. Esses modelos obviamente são mais baratos. Eu não cheguei a testar esses outros modelos mais baratos, mas eu não acredito que o desempenho deve mudar muito de um para o outro. Esse conjunto que eu testei teve um desempenho muito bom no teste de jogos. Ele rodou tudo nas configurações máximas sem nem fazer cara feia. No teste do Geekbench, o resultado foi 1606 no single core e 5758 no multicore, roubando o topo da nossa classificação do iPhone 7 Plus, um aparelho que custa quase o dobro do valor. A bateria do Zenfone 4 tem 3.300 mAh, um pouco acima da média para um aparelho desse tamanho. Eu consegui usar ele por 2 dias com 4 horas de tela ligada. É uma marca muito boa, durante o período de teste eu só cheguei a carregar esse celular dia sim dia não, e na hora de carregar ele tem um carregador turbo. Eu não cheguei a medir exatamente o quanto de bateria ele carrega em meia hora, mas é bem rápido. Tanto o aparelho quanto o carregador esquentam durante esse processo, é normal, mas não é nada assim demais. Eu já vi outros aparelhos que esquentam muito mais do que isso. Antes de terminar o vídeo, eu queria fazer algumas considerações que eu achei melhor fazer separadamente. Primeiro, eu tive alguns problemas de delay no áudio. Era como se eu estivesse usando um daqueles fones Bluetooth antigos, sabe? Que atrasam o áudio. Então, quando eu assistia um vídeo no YouTube, era como se o áudio viesse atrasado. Isso só acontecia quando eu usava um fone de ouvido normal, com fio. Isso aconteceu 2 vezes, mas foi só reiniciar o aparelho que ele voltou ao normal.
Segundo, a câmera desse aparelho ainda sofre de um bug que o Zenfone 3 também tinha. Às vezes, quando eu ia tirar uma foto com pouca luz, a tela piscava, fazia aquela animação que você tira a foto, mas a foto só era capturada de fato alguns segundos depois, quando eu já tinha mexido o celular e as fotos saíam todas borradas. Depois da última atualização de software, eu não consegui reproduzir esse bug. Talvez a Asus tenha resolvido, ou talvez foi só uma coincidência mesmo. Ok, vamos falar do preço. O Zenfone 4 está sendo vendido aqui no Brasil em 3 versões, com 4 ou 6 GB de RAM, com o Snapdragon 630, ou com 6 GB de RAM e o Snapdragon 660. O preço dessas versões varia muito, R$ 1.900 para a versão mais barata e R$ 2.500 para a versão mais cara. Eu acho que 2 GB de RAM e trocar o Snapdragon 630 para o 660 não compensam essa diferença de valor de R$ 600. Essa versão inicial de R$ 1.900 tem um custo-benefício muito bom, e eu acho que é uma boa opção para quem quer gastar até R$ 2.000 no smartphone. E essa foi a análise do Zenfone 4. Gostou do vídeo? Clica no gostei e deixa um comentário contando o que é que você achou do aparelho. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me segue nas redes sociais. É facebook.com/canalhenriquetech, instagram.com/canalhenriquetech e twitter.com/ohenriquet. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!